Lucas 7, versículo 36 ao 50. Diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou detrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nem quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Em seguida, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu começo essa pregação voltando-se, para o ponto que a gente mais se volta, a cena dessa mulher chegando, por trás de Jesus e se colocando diante dos pés dele. Eu acredito que essa festa, esse jantar, havia sido um jantar aberto ao público, De acordo com alguns estudos, dizem que alguns jantares, daquela época, alguns eram fechados e outros eram abertos. O povo sentava para jantar e os convidados chegavam e ficavam à volta. É lógico que isso não é o mais importante a ser destacado, pois o texto aqui apenas diz que essa mulher chegou por detrás de Jesus e começou ali lavar os seus pés com as lágrimas, secar com os cabelos e também derramou um perfume nos pés de Jesus. E o interessante é que o fariseu, ele olhou para a cena e ele não questionou, o que essa mulher está fazendo aqui, Ele questionou Jesus realmente ser um profeta. Ele falou: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher que está ali nos seus pés é uma pecadora. Jesus não poderia, como um profeta, aceitar tal coisa, E então Jesus se volta para esse fariseu, Simão, e lhe propõe uma parábola, Lhe propõe esta parábola: 2 devedores, 2 pessoas que deviam e o credor veio cobrar a dívida. Um 500 e o outro 50.
Ambas foram perdoadas, porque o próprio texto diz que eles não tinham como pagar. Ambos foram perdoados, mas quem seria entre os dois o que mais amaria? O que eu acho interessante desse ponto, a partir desse ponto, porque o fariseu responde acerca da dívida, qual amaria mais, certo? O que mais foi perdoado. Mas aí, Jesus fala assim, Simão está questionando se eu sei que essa mulher é pecadora, mas eu não vou começar a conversa por aqui não, eu vou voltar lá no começo, como eu fui recebido nessa casa. E aí ele pega e fala, então, Simão, diz-te o certo. Estou falando com as minhas palavras, mas o texto vai mais ou menos nesse sentido. Ele fala, eu entrei em sua casa, você não me deu água para eu lavar os meus pés. Você não me beijou o rosto como um cumprimento, e você não ungiu como a minha cabeça com óleo. Ou seja, esse fariseu, ele não cumpriu, ele negligenciou as 3 expressões básicas da hospitalidade ao receber Jesus em sua casa. E Jesus era convidado. Aquela moça não foi convidada para este jantar. Ela simplesmente chegou. E ela chegou por detrás de Jesus e ele disse, mas esta mulher pecadora, ele diz, ela lavou os meus pés com as lágrimas, ela os enxugou com seus cabelos e ela ainda ungiu os meus pés com o perfume. E ainda ela fez isso de uma maneira servil. Nós podemos ver o ato dela, lançada aos pés de Jesus. Segundo algumas informações, a hospitalidade da época era assim. Quando a família era mais simples, financeiramente, os convidados chegavam, se eu estiver errado, o pastor corrige. Os convidados chegavam e recebiam a água e eles mesmos iam lavar os pés, como Jesus falou ali para Simão. Você não me deu água para eu lavar os meus pés. Mas também diz que quando o dono da casa, da festa, era mais bem financeiramente, ele mandava que os seus servos, que um criado, fosse lá e fizesse isso, Então essa mulher, ela se coloca ali como uma serva, como uma criada, e ela ainda faz dessa maneira, lançada aos pés de Jesus. Então a pecadora, ela via Jesus como a pessoa mais ilustre daquela festa, a pessoa mais importante que estava ali, enquanto o fariseu estava ali questionando em seus pensamentos se Jesus realmente era um profeta. E aí Jesus pega e volta-se para esse fariseu, depois de dizer isso, E ele afirma para Simão, eu sei que essa mulher é uma pecadora. E aí ele fala assim, por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Ou aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Muito bem? Então, Jesus, ao confirmar isso para o fariseu, ele olha novamente para essa pecadora e ele fala, perdoados estão os seus pecados. E aí aqueles convidados ficam todos, ali olhando e falando, como assim? Quem é esse que até perdoa os pecados? E aí tem um texto de Romanos 3:20, eu vou usar aqui o Romanos 3 para fazer uma comparação, dar apoio, na verdade, a esse texto. E Romanos 3:20 diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei,
pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o povo naquele tempo, eles tinham consciência do pecado, a própria lei afirmava isso. Mas, nessa ocasião, nessa cena, o fariseu Simão, ele olha para a pecadora e fala: essa aqui, muito pecadora. Né? Simão achava que por ele cumprir a lei, ele não se igualava. Mas a própria palavra de Deus afirma que todos são pecadores. Né? E então, tanto o fariseu como a mulher, nós podemos perceber que eles são pecadores. Porém, o Simão, ele via Jesus através da lei. Ele olhava para aquela mulher e via apenas o pecado, né? Mas a mulher, ela sabia muito bem quem era Jesus. Muito bem. Em Romanos 3, 21, ele vai falar assim. Primeiro, o versículo 20, ele fala da lei. Que a lei nos torna conscientes do pecado. Mas o versículo 21 de Romanos 3, ele vai dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Aquela mulher, ela cria em Jesus. Aquela mulher, ela sabia muito bem quem era Jesus. Na história que Jesus conta, naquela sala não havia apenas o fariseu e aquela mulher, haviam muito mais pessoas, não sei quantas. Mas a história que Jesus conta inicia com a seguinte frase. Deixa eu olhar aqui no texto. 2 homens deviam a um certo credor, ou seja, existia uma dívida. E essa dívida, nós sabemos que ela existe desde o Éden. E essa mulher, e ele diz, um devia pouco e o outro devia muito. O fariseu, ele, nem sei se ele sabia o tamanho da dívida dele, mas essa mulher, jogada aos pés de Jesus, ela sabia que a dívida dela era impagável. Ela sabia que a dívida dela era incalculável. E ela sabia também que Jesus era o credor dessa dívida. Amém? Então, Romanos 3, 21, ele fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, essa mulher, ela está ali lançada aos pés de Jesus como serva. Eu vejo a condição dela de pecadora. Ela não ousou se levantar. Quando Jesus vai falar ali da hospitalidade, começa de cima, né? Primeiro fala dos pés, mas depois sobe a cabeça, o beijo na face. Essa mulher não ousou beijar a face de Jesus. Ela foi aos pés porque ela sabia que a condição dela era muito, muito ruim. Mas ela ficou ali porque ela sabia que Jesus era a única pessoa que ela podia esperar. Então, Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala: a sua fé a salvou, vá em paz. A sua dívida é muito alto, um valor incalculável, impagável, impossível de ser negociada, mas eu vou pagá-la para o perdão dos seus muitos pecados. Vou dar a minha vida pelo resgate da sua. Foi isso que Jesus disse quando ele declarou que a fé dessa mulher havia a salvado. E o interessante de ser destacado é que quando Jesus conta essa parábola, ele pergunta assim para Simão: Simão, quem amou mais? E aí o Simão fala: foi o que mais devia. Mas quando Jesus, ele se volta para essa mulher, ele fala: ela amou muito. Foi muito além do que a história que eu relatei aqui. E Jesus, então, ao despedir essa mulher,
ele está declarando que ele pagará essa dívida. Ele vai derramar o sangue dele por essa vida. Então, Romanos 3, 23, do 23 ao 6, ele diz assim: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim era a condição dos dois, uma dívida impagável. Mas aí o 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador. Quando Jesus Cristo fala, seus pecados estão perdoados, aqui fala que Deus, havia deixado impunes anteriormente os pecados que foram anteriormente cometidos. Essa mulher não estava recebendo apenas o perdão até então cometidos. Quando ele fala, a tua fé te salvou, ele já afirma que todos os pecados dela, ainda que ela siga uma vida não pecaminosa, a gente sabe que quem foi regenerado pela graça nunca mais vive da mesma maneira. E eu tenho certeza que depois que Jesus falou aquilo para aquela mulher, ela se tornou uma nova criatura. Então essa pecadora, ela foi alcançada pela graça de Cristo, pois ela foi perdoada para a salvação. Eu gostaria de encerrar essa palavra, uma palavra curta, mas gostaria de encerrá-la com um texto de 1 João 4, 9 e 10, que diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele declara o seu amor àquela mulher. Quando nós fazemos a leitura e nós vemos ali que ela muito amou, que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela amou, nós podemos até pensar, nossa, mas ela fez muito por Jesus ali, ela mereceu. Não, ela não mereceu, porque existia uma dívida e Jesus assim iniciou o texto. Assim, Jesus afirmou, existe uma dívida. Essa mulher apenas confirmou ali naquele ato o que Jesus já havia operado na vida dela. E aquilo foi confirmado naquela cena, naquele jantar. E essa mulher recebeu a graça de Jesus. E eu intitulei essa curta mensagem como a pecadora que mais foi perdoada. E eu gostaria de encerrar com a seguinte pergunta para nós: você tem amado e servido a Deus como quem foi muito perdoado ou pouco perdoado? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque o preço que foi pago foi o preço de sangue. Como foi dito, a dívida era muito grande. Nós também estávamos na condição ainda pior, se pensar. Mas Jesus Cristo, por seu imenso amor, com a graça maravilhosa dele, ele nos alcançou pela revelação da sua palavra, pelo Espírito Santo, e ele tem nos sustentado. Mas e nós? Como nós temos vivido? Como nós temos declarado o nosso amor a Deus? Estamos prostrados aos pés de Jesus?
nos colocando ao pó, como aquela mulher fez, entregando tudo o que há em nossas mãos. Aquela mulher tinha os cabelos e um frasco, que provavelmente ela comprou com muito custo, ou que ela havia guardado, né, para uma ocasião diferente. Aqui não é dado tanta importância para o alabastro, mas era algo de precioso que ela tinha, e ela ofereceu para Jesus. O que nós temos de precioso para oferecer ao Senhor, o nosso Salvador? Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém iria ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim com Jesus venci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém iria ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim com Jesus venci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz
Maria, Rainha. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém, Jesus. Não tinha paz nem um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador.
Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sentía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. E estou aqui. Glória a Deus.